Ih, tá escuro pra caramba. Fala, meu irmão. Pior que aqui não tem luz. E onde eu tô tá escuro pra caramba aqui. Deixa eu achar outro É. lugar. Eu achei que a luzinha ali resolvia, mas não resolve não. Eu tava na mesma situação, tava na área na sacada, e aí quando eu ligo a luz lá, enche de abelha, cara. É, aqui, aqui ali não tinha luz mesmo. Eu tenho que achar uma luz aqui. Pera aí. Você tá no hotel, né? Tô, Tem que achar uma luz aqui. Pronto, eu achei aqui. Acho que aqui dá pra gente. Ah, já dá pra te ver aí, pô. Já, deixa eu só virar aqui. Pronto, melhorou, né? Perfeito, pô. Tá bom, tá ótimo. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo jóia. E você, como é que tá? Também, graças a Deus. Não, tá bom. Ou então vamos fazer uma compacta aí pra não acordar a patroa, hein? Já tá meio acordado. Manda um abraço pra ela. Pode ser. E aí, tu quer começar o comércio? Pode começar. Oi? Pode começar. Cara, ontem, primeiramente, bom dia, quem estiver chegando aí, mais um acordar. Ontem foi dia de terapia, né? E aí, sexta-feira é o dia que eu faço terapia e eu levo algumas coisas que acontecem na minha semana, né? E a gente sempre fala sobre o acordar, sobre a questão da presença, né? De, de tudo que a gente vem vivendo, zera, né? Como se fosse zerar, na hora que a gente vai deitar, a gente dá uma zerada ali. E quando a gente acorda, é uma nova oportunidade, né? Então, é uma forma da gente estar sempre lembrando disso, que o acordar, ele é uma nova oportunidade. E eu faço a terapia na metade do dia, meio-dia. E aí ontem a gente estava falando muito sobre aproveitar o tempo, né? O que que a gente tem feito do tempo, tá passando muito rápido, qual que é quando a gente menos percebe, alguns entes queridos já se foram, amigos já se foram, né? Filhos já estão grandes, e aí vivendo nesse aceleramento, e eu acabei levando isso para terapia, cara. E aí voltei com algo muito interessante que faz refletir que qual é o nosso limite, né? Qual que é o limite que a gente às vezes acaba não entendendo? Porque eu ainda continuo refletindo, não com dor, não com nada, mas com um aprendizado do que aconteceu, né? Eu me preparei uns meses para fazer a maratona, querendo ou não, gera uma expectativa, mas na minha expectativa era, cara, eu gostaria de fazer essa prova novamente, é a minha terceira vez que eu faço. Ela é um percurso, ela voltou para o percurso antigo que ela sai, que pega a faixa da praia inteira. Então, o meu objetivo seria treinar para concluir essa prova, né? Os 42 é uma distância que eu já conheço, foi a 15ª, então tudo estava dentro do combinado ali comigo, né? E aí nessa que comecei a correr e toda aquela vibração, toda aquela galera, 70 mil pessoas que foram para o Rio de Janeiro só para correr ou que estavam ali no Rio, né, que são do Rio mesmo, que estavam ali para apoiar. As 70 mil pessoas não foram só no dia, nos 42 quilômetros, né, foram distribuídos nas distâncias. E aí, com todo esse contexto, com toda essa vibração, cara, eu comecei a ver que meu corpo estava respondendo super bem. Depois do 20º segundo, que a gente já entende que está mais da metade da prova, tu acaba tendo uma percepção de esforço ali e fala, cara, eu tô bem, caramba. E aí foi a chavinha que eu acho que onde eu errei o planejado, né? De
analisar que eu estava bem, forçar um pouco mais. Pô, meu corpo tá legal, por experiência. Caramba, vou bater meu RP, né, meu recorde pessoal. Pô, que legal. E aí continuei indo. Chegou perto dos 30 quilômetros, mais uma reflexão. Cara, vai dar mesmo. Nossa, me surpreendi. Só que ainda faltavam 12, praticamente 12, 13 quilômetros. E daí foi quando veio tudo aquilo que a gente já conversou aqui, né? Tive uma câmera e tal. E aí a pergunta foi, cara, qual que é o limite? Né? Qual que é o nosso limite em determinadas ações que a gente faça? Não é que a gente não queira crescer na vida, evoluir. Existe ali um caminho, né? Então, eu quero evoluir como um ser humano, eu quero acordar e ter uma nova energia, uma nova forma de olhar para as pessoas. Então, o que que eu tenho que fazer? Pô, eu vou fazer isso, isso e isso. No esporte, pô, eu quero crescer, eu quero me tornar um atleta melhor. Vamos falar quem é profissional. O que que eu tenho que fazer? Isso e isso. Mas quando você tem um foco e você treinou para aquilo e você muda, então ali foi a chave, irmão. Eu percebi que ali foi a chave. Eu ter ido para fazer algo, para curtir a prova, para terminar bem inteiro, e por achar que meu corpo estava respondendo bem, foi ali, acho que foi a grande questão. Porque a gente, né, nessa caminhada de evolução, e o esporte ele traz muito essa questão da gente se analisar, né? Porque sempre tu mudar frações de segundos, quando a gente fala de tempo, mudar frações de segundos é uma conquista, né? É uma conquista pessoal, não é com ninguém. Então, eu fiquei pensando, caramba, qual que é o meu limite, né? Onde eu posso estar sendo sadio comigo, respeitoso comigo, e onde eu estou elevando ali e fazendo o que não estava combinado. Por mais que tenha sido uma coisa consciente, eu estava presente, curtindo cada quilômetro, mas eu errei. E eu tenho que reconhecer isso, sabe, Marcão? Então, esse foi um momento de reflexão para mim ontem. Então, o dia inteiro eu fiquei fazendo coisas que me fizeram ter essa consciência de falar, cara, assume isso, Cícero, tu exagerou, tu forçou demais, para isso não acontecer novamente. Então a gente tem a possibilidade todos os dias de recalcular a rota, né? A gente não domina o vento, a gente não domina o tempo, a gente não domina as estações do tempo, um monte de coisa que não está no nosso controle. Mas o vento que está ventando, se você estiver num barco à vela, você consegue controlar ali a direção, muitas vezes. Então, o convite de hoje é o que que hoje estamos fazendo que nos leva para a rota que a gente traçou. E se dentro dessa rota tiver que mudar, mas que mude porque aquela que você determinou, que é um propósito, que é o destino, que é algo, dá um exemplo no trabalho, poxa, tô fazendo tudo que eu precisava ser feito e de repente a empresa, sei lá, faliu ou mudou a estratégia e você não faz mais parte do quadro. Aí você tem que mudar a rota. Mas vai com foco, vai com paciência, não ultrapassa aquilo que. Isso eu estou falando para mim, né? Não sei se faz sentido para quem está ouvindo, mas foi uma reflexão muito forte assim para mim de falar, cara, Ciro, foco, limite. Principalmente falando de corpo, né, de saúde, que é algo que eu prezo muito. Então foi um entendimento assim que eu tive, Marcão, que eu tinha que trazer para cá para esse acordar de consciência, porque ninguém é super-herói, somos de carne e osso. É legal se superar, é legal você ultrapassar algo que você ainda não conhecia, né? Então, rapidamente foi o que veio, o pensamento que veio que eu vou compartilhar na hora da prova. Quando eu estava com 28 quilômetros para 29, a gente, a nossa formação, ela faz a gente pensar bem mais rápido, né, cara? Com o número, eu falei, cara, fazendo a conta aqui rapidinho. Meu Deus, cara, eu vou fazer essa prova em 3 horas e 10. Meu recorde pessoal era 3 horas e 20. Falei, meu, 10 minutos. Como isso? Eu nem treinei pra isso.
Sabe assim, nenhum momento, nenhum dos meus treinos teve foco em quebrar recorde. Quando eu vou com esse foco, então foi e no Rio de Janeiro eu tinha feito 3 horas e 22. O ano passado eu fui para recorde, corri várias distâncias, mas eu fui para o recorde no 42, eu fiz 3 horas e 20. Então eu não treinei para quebrar recorde. E o meu corpo estava respondendo, eu falei, caramba, 10 minutos, meu Deus, assim, vai dar, vai dar. E aí, nesse pensamento foi onde houve o desvio, onde, de repente, o meu inconsciente, que luta pelo contrário do meu consciente, né, que preza por isso, ele falou, calma aí, filhão, segura a onda aí, que tem ainda 33 quilômetros para frente, cara, segura. E aqui no consciente, o que estava ao meu redor, a energia, a vibe era que dava. É um erro ou é um acerto? Aí já não é sobre erro nem acerto. Para mim, é uma forma de pensar diferente, no qual, Cícero, tu combinou isso, brother. Não inventa. Curte aí os outros KM, tá bem? Então termina melhor ainda, termina a prova melhor ainda. Não se esforça tanto assim, não, porque você não combinou isso comigo, com o contexto todo do corpo, né, da energia. Então, essa reflexão que eu queria trazer, cara. Cara, mas existem situações na vida que é exatamente como você está colocando, né? Ah, nós pensamos assim, pô, eu vou me preparar para fazer uma coisa, durante o trajeto você vai querendo superar mais, você está se sentindo bem, está vendo que a coisa está indo até um pouco melhor do que você esperava, mas em vez de você seguir o plano que você tinha e fazendo pequenos ajustes, a gente quer realmente, pô, é possível fazer muito mais. E aí que é importante conhecer o limite, né? Mas o Uhum, limite acaba enganando, porque a gente só conhece o limite quando a gente testa. Então, assim, hoje eu tenho uma ideia do meu limite, por exemplo, para corrida, mas eu só vou saber se realmente é aquele limite se eu testar. Ele pode ser bem menor, pode ser bem maior. uhum, Então, mas eu vou ter que sair correndo, botar o tênis, sair correndo e ver como é que eu tô, né? uhum, Não tem jeito, porque eu tô parado, tá? Então eu imagino, pô, não vou conseguir fazer nada, tá? Mas de repente consegue. Mas esse limite é na prática, né, cara? Não tem jeito, não tem como chegar e falar, pô, tô me sentindo bem, eu vou me segurar. Você vai querer dar mais, entendeu? Você vai querer. É um teste que você está fazendo. Porque ao uhum. mesmo tempo, né, que você está sentindo bem, você está recebendo aquela informação, pô, vai, cara, corre, dá para você fazer. E na vida muitas vezes é assim. E é por isso que às vezes acontecem alguns reveses na vida, né? Você tá indo bem, tá falando, pô, cara, tô no meu, eu acho que eu posso expandir mais, posso crescer mais, posso, né, ultrapassar o meu limite, digamos assim, acho que o meu limite estava um pouco baixo, acho que era um pouco mais alto, e às vezes dá uma desandada, né? As coisas acabam não correndo justamente porque você faz uma aposta, né? Você assume o risco, você toma esse risco e acaba não dando certo. Então, veja, é sempre um autoconhecimento. Mas o mais importante disso é que, independente da situação, qualquer uma que seja, você sempre pode recomeçar. Uhum, Você sempre pode começar de novo. Então, assim, no exemplo da corrida que você estava dando, você pode chegar, se recuperar da lesão e, consequentemente, voltar a treinar, começar a correr de novo, e se preparando, e daqui a um ano pode chegar lá e ir muito melhor do que você foi esse ano. Né? Você tem essa possibilidade de recomeçar. uhum, No exemplo do trabalho que você falou, poxa, na empresa aconteceu alguma coisa, me desligaram. Você pode começar de novo, você pode fazer outra, né? Buscar um outro trabalho, começar a empreender, fazer alguma coisa. Então, tudo, né, na vida a gente tem possibilidade de recomeçar. A questão é como que eu vou encarar mentalmente e, vamos dizer assim, emocionalmente e espiritualmente esse recomeço. Esse é o X da questão, porque dependendo daquilo que eu estou vendo, eu posso ter um tipo de pensamento que vai me segurar, que vai me travar, posso ter um tipo de pensamento que vai me alavancar, posso ter uma emoção que me joga para frente, ou me deixa para trás, me deixa para baixo,
e posso realmente buscar, né, orientação, energia, o que quer que seja, nos lugares certos ou não. Tudo vai depender de como eu estou lidando com isso, como que eu estou trabalhando com isso. Agora, o que é importante, assim, que é interessante, que nesse recomeço, nessa retomada, vamos dizer assim, é ter consciência de que dá um passinho de cada vez, né? Vai começando como o pessoal do Ikigai, né, costuma falar, o Ikigai tem alguns princípios e um deles sempre é que você sempre deve começar pequeno, né? Nunca deve querer começar muito grande, porque quando você começa pequeno, toda árvore ela começa numa sementezinha, né? Uhum. Depois ela vai virando um brotinho e vai crescendo. Então, começa a realmente dar os outros passos, mas dando os passos certos, pequeno, né? E vai crescendo, e vai crescendo. E agora você já sabe qual que é o teu limite, você já sabe o que, que você tem pela frente. Então, cara, é um grande ensinamento, né? É uma grande lição isso que você tem. Não tem certo, não tem errado. De repente, se você não tivesse forçado e tivesse acabado a prova bem e tivesse feito em 3 horas e meia, você ia ficar, tá vendo? Podia ter forçado, cara. Podia ter, tá vendo? Podia ter chegado lá, podia ter feito até em menos de 3 horas e 20. Pô, olha só, tá? Então a gente não sabe, né? Por isso que é importante ficar no momento presente, né? Uhum. Consciente do que estou fazendo, como eu estou fazendo, e consciente de que, cara, cada vez mais eu preciso entender o meu limite. Cada vez mais eu preciso estar preparado, né? Seja mentalmente, emocionalmente, seja espiritualmente, para poder enfrentar tudo aquilo que vem pela frente. Porque às vezes pode ser melhor do que eu espero. Mas será que eu estou preparado para o melhor? Exato. Às vezes pode ser pior do que eu espero. E nós temos uma tendência de sempre estar preparado para o pior, né? Não para o melhor. Boa. É, cara, assim, são reflexões que a gente se trouxe bem, você foi bem sábio aí nessa questão, a gente não sabe, né? Realmente, a gente não sabe daqui a um segundo o que que vai acontecer. Não sabe, cara. A minha reflexão, Marcos, é que na, na vida ela te dá vários caminhos, né? Ela te dá várias possibilidades, né? E aí, o que mais hoje fala dentro de mim, depois dessa semaninha refletindo, agradecendo por também ter vivido outras experiências após, né? E, cara, terminei a prova, foi um super tempo, curti cada km, não me arrependo de nada. Na verdade, é uma forma de olhar para que a gente esteja cada vez mais preparado, Sabe? né? Então, assim, ter essa consciência, porque, e aí geralmente tudo que eu falo é porque eu vivi, né? Estou falando de algo que eu vivi. E aí o que eu vou falar agora é de algo que eu já tive nesse lugar. De não, as coisas aconteceram, de não olhar para aquilo que aconteceu, seja bom, seja ruim, cara, olha e enfrenta. Olha e vê as possibilidades, extrai daquele aprendizado o melhor, Exato. né? Então, por que isso, Marcos? Porque a gente vai ficando mais maduro, né? E responsável também pelo que a gente fala, pelo que a gente acaba levando para frente. E eu jamais vou chegar, não, cara, vocês podem mais, mas se preparou? Porque assim, a questão é, Marcos, tenho que deixar isso bem, bem ilustrado. Quando a gente vai para um evento como esse, ainda mais que a gente, no meu caso, não sei, o que a gente nunca foi profissional, nunca viveu disso. Uhum. Então você tem ali uma etapa de treino Sim. e você segue aquilo para não se machucar, para concluir Uhum. a prova, Uhum. né? O objetivo quem traça é você. Lógico que Sim. junto com o teu treinador, seja lá com quem for, vocês estabelecem algumas estratégias. Então, qual é o foco? É esse? Então, treina para isso. Chega na prova, então, assim, é o fazer o bolo. Você está fazendo a massa, tempero, tal, 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 lá, 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 colocou no forno. Quando o bolo sai, tem a cerejinha ali do bolo. Essa cereja do bolo é a prova em si. É Uhum. o concluir a prova.
Então, mostra que na prática, por mais que você esteja presente, por mais que você esteja consciente, situações, caminhos aparecem que é fração de segundo para você interpretar coisas por si só, né? E de repente fugir daquilo que foi planejado. Então eu Uhum. assumo isso, que em frações de segundos eu senti ali que estava bem e, poxa, eu podia continuar, ia fazer já um tempo muito bom, até abaixo do que eu tinha visualizado, eu tinha treinado. Dentro das 3 horas e 30 era o objetivo ali que tinha treinado. Acabou que eu terminei um pouco acima das 3 horas e 30, mas que também foi um tempo muito bom. Então a reflexão é exatamente essa. Não é se torturando, não é arrependido, poxa, tal, não, pelo contrário, feliz da vida porque foi vivido e da melhor maneira possível, E- recalculando rota na hora que precisava ser recalculado, parando na hora que precisava parar, pô, para sentir para aqui e tal, uma consciência diferente, onde em nenhum momento me veio desânimo nem nada, mas na vida. Em quais momentos a gente às vezes está muito preso no lado profissional, Marcão, e a gente esquece todas as outras áreas? Em qual momento a gente está preso num relacionamento e esquece todas as outras áreas? Em qual momento a gente está focado naquele, seja um vício bom ou um vício ruim, e esquece todas as outras áreas, né? Então, é uma reflexão que acaba fazendo a gente pensar com carinho o que a gente está propondo para nós e, consequentemente, para o próximo, uhum. né? O que eu faço para mim vai reverberar em outras pessoas. Ele vai começar a agir aqui dentro de mim, eu começo a ficar mais forte, mais sábio, enfim. E isso eu levo para a minha vida. E isso eu levo para as pessoas que estão perto de mim. E o que eu quero levar para mim? Eu quero levar o que eu tenho de melhor. Quando a garrafinha de água é apertada, sai dentro dela a água. Quando o Cícero é apertado, o que que sai de dentro? Então, por isso que a todo momento, e lógico, com muito carinho comigo, sim, é por isso que eu falo isso com muita tranquilidade, com muita suavidade, recalcular alguns pensamentos e se tiver que mudar a forma de pensar sobre o que eu pensava ontem e hoje pensar diferente, eu não tenho problema nenhum. Vai ser bom para mim? Então, vamos fazer Excelente, acontecer. Então é excelente. isso, meu irmão. Gratidão pelo seu dia. Imagina, cara. Aproveita aí. E se Aproveitar amanhã, bastante. se for fazer alguma coisa e não der tempo, dá um toque aí, a gente se fala, tá? Tranquilo, Mas tranquilo. gratidão pelo seu dia. Deixa eu bater uma fotografia aqui. Bom final de semana, irmão. Obrigado, Gratidão. você Aproveita também. o Amanhã, dia. 6h01, estamos aí de novo. Amém. E à tarde tem um compromisso importante, hein? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.